Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Rodrigues, eu sou consultora de imigração aqui no CAY e sou fundadora da empresa Alpha and Omega Lawyers. Seja bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as restrições de viagens não essenciais entre a Europa e países terceiros e de países terceiros à Europa. Países terceiros como México, Brasil, Índia, tá? Dia 11 de junho de 2020, a Comissão Europeia decidiu prolongar as restrições de viagens para turismo, viagens não essenciais, até o 30 de junho de 2020, 30 de junho deste mês, tá? As restrições deveriam acabar em 15 de junho, mas foram prolongadas para mais 15 dias, tá? E poderão ser revistas no final deste prazo por um encontro dos países da Europa e dos países da Exchanging Area, da Zona Exchanging. A lista completa dos países, que estão dentro dessa restrição você pode encontrar no blog da Alpha and Omega Lawyers, do nosso website. Lá você encontra o artigo completo e também todas as informações compiladas sobre o assunto. Existem exceções dentro desta regra, tá bem? A Irlanda, por exemplo, é um país que não está dentro dessas restrições de viagens entre a Europa e países terceiros e de países terceiros para a Europa. E o Reino Unido, as medidas que esses dois países tomaram são diferentes e eu vou abordá-las logo a seguir. Europeus que residem, que estão voltando para suas casas, para os seus lugares de residência junto com seus familiares, poderão voltar para a Europa por essa razão. E também poderão entrar, europeus que nunca residiram em um país europeu, poderão entrar para residir nesse país também, tá? Brasileiros que, por exemplo, têm residência aqui na Europa também poderão entrar. No caso, todos não europeus e também que não são dependentes de europeus, mas que têm residência legal na Europa poderão também entrar e não estarão dentro dessas exceções. Estudantes que vão começar o ano acadêmico em setembro de 2020 a junho de 2021, no ano acadêmico de 2020 a 2021, também estão dentro das exceções e poderão vir fazer os seus cursos aqui na Europa. Trabalhadores e encargos com habilidades altas, como TI, arquitetura, entre outros, dentro das listas de trabalhadores que têm habilidades altas e que são necessários para reconstruir a Europa, assim disse a Comissão Europeia, após Covid-19, após coronavírus crise. Essas pessoas, elas estão dentro das exceções, assim como médicos, enfermeiros, pessoas também por motivo de trabalho que têm residência na Europa, pessoas que estão fazendo transição entre um país terceiro a outro país terceiro dentro da Europa, tá? Essas pessoas não podem sair do aeroporto, mas elas podem fazer conexões dentro da Europa, tá? Pessoas também que estão viajando dentro da Europa não estão restringidas de viajar dentro da Europa, mas tem alguns países, como eu vou citar, que é a Irlanda e o Reino Unido, que tem suas medidas próprias, tá? Mais uma vez, você pode encontrar o artigo completo com a lista das pessoas que estão dentro das exceções no blog da Alpha and Omega Lawyers, você encontra o artigo completo, tá? A Irlanda e o Reino Unido. Viagens para o Reino Unido, pessoas que estão viajando para o Reino Unido, elas terão que fazer 14 dias de quarentena obrigatória quando entrarem no Reino Unido, tá? É uma quarentena mais restrita. No caso, a pessoa vai ter que preencher um formulário 48 horas antes de entrar no país, da data de entrar no país, e ele é totalmente online, o formulário. Tem que ser preenchido antes da pessoa viajar 48 horas antes, fornecendo os dados da pessoa como o nome, o endereço onde a pessoa ficará, e os contatos para que o home office, ou os officers, os oficiais possam estar entrando em contato com essa pessoa, caso alguém do seu voo, do trem ou do cruzeiro
se encontre com um coronavírus, com sintomas, tá bem? Então, para entrar no Reino Unido, esse formulário deve ser preenchido com antecedência. Caso contrário, se a pessoa não estiver isolando, também haverá oficiais que vão checar os endereços que foram fornecidos em algum dos formulários. Então, é muito importante que as pessoas façam a quarentena corretamente, porque alguns endereços aleatórios serão checados. Eles irão no endereço ver se a pessoa de fato está nesse endereço, tá? Uma multa de até 3.200 libras pode ser dada se a pessoa não se encontrar de fato fazendo a quarentena no Reino Unido. Na Irlanda, um formulário deve ser preenchido também, mas o formulário deve ser entregue na entrada do país. Quando a pessoa vai entrar no país, tem que entregar para os oficiais com todos os dados citados anteriormente, né? Que é necessário o nome, o endereço, quanto tempo a pessoa vai ficar e o contato para que eles possam estar contactando e fazendo a checagem também. Porém, na Irlanda, a multa pode ser de até 2.500 caso a pessoa não esteja de fato fazendo a quarentena, tá? E a última notícia é que, segundo o Consulado Geral do Brasil, a empresa Latam estará operando voos entre São Paulo e Londres 2 vezes por semana, agora em junho, e 3 vezes por semana a partir de julho, tá? Caso a sua viagem seja cancelada, da Latam terá a possibilidade de remarcação direto no site da Latam. Então fiquem de olho nos voos e no site da Latam para saber quando os voos estarão saindo. E a Lufthansa, KLM também estão fazendo voos, só que indireto, não estão sendo diretos para o Reino Unido, né? Estão passando por outros países da Europa. Se você quer retornar à Europa, que é o seu lugar de residência, também pode estar checando essas empresas aéreas que estão operando o voo, tá? Nós aconselhamos muito que as pessoas peguem qualquer tipo de bilhete aéreo flexível para que a remarcação possa ser feita, porque existem voos que estão sendo cancelados por motivos maiores de última hora. Também gostaria de abrir um parênteses em relação aos membros de família que poderão vir, né? Como eu citei, o europeu e os membros de família voltando para casa podem voltar, podem vir e não serão negados a entrada. Os membros de família são os membros de famílias mais próximos, que são esposo e esposa, filho e filho, enteados de 21 anos, dependente ou de menos de 21 anos que não são dependentes, tá? Outros membros de família, os membros de família estendidos, que eu já falei em alguns vídeos anteriores, também no nosso Instagram e no Facebook, essas pessoas precisam de visto prévio, tá? Tirados direto do país de origem para poder entrar com o europeu. Porque como o turismo ele não está sendo autorizado, muitas vezes os europeus familiares, os não europeus familiares estendidos, né? Eles costumam muitas vezes vir com o visto de turista, entrar no país e depois pedir a documentação aqui. Então, com a pandemia, é necessário que a pessoa tire a documentação direto no país, porque não está sendo autorizado viagens de visita, né, para a Europa. Então, essas pessoas devem tirar o Family Permit direto do Brasil. Esse é um conselho nosso. Os centros de aplicações, no entanto, eles não estão abertos ainda no Brasil. Não sabemos ainda quando eles abrirão de fato, tá? Mas os membros de família estendidos que vão fazer o Family Permit precisam esperar os centros de aplicações abrirem. Membros de família estendidos, que são tio e tia, primo, prima, irmão e irmã e parentes do europeu dependentes, né? Da linhagem do europeu. Como eu citei anteriormente, para o artigo completo do que eu acabei de mencionar, entrem no site da Alpha-Omega Lawyers. O link vai estar na descrição do vídeo.
Vocês podem acessar aí no blog, vocês vão ter esse artigo completo com a lista de todos os países que estão incluídos e tudo que foi mencionado aqui em detalhes, tá bem? Muito obrigada e até a próxima!